E hoje, nesse último encontro, eu vou abordar bastante a questão de consciente e inconsciente. Então, a ideia qual é? É despertar dentro do personal trainer, despertar dentro de qualquer pessoa que entenda essa parte de consciente e inconsciente, despertar o seu melhor para qualquer objetivo que ela tenha. E claro, como a gente está falando aqui de produtos digitais, de venda de produto digital para o personal trainer, a ideia é que o personal trainer tenha isso em mente, o trabalho do consciente e do inconsciente para entender que pode estar cada vez melhor, ser cada vez melhor e, consequentemente, vender cada vez mais. Então, eu vou apenas por questões ilustrativas. Eu sou o Thiago Tunes, sou um dos fundadores do Personal to Life e nós temos objetivo de ajudar o personal trainer a faturar 10 mil ou mais por mês com os trabalhos de personal trainer. E um trabalho muito forte hoje em dia é o trabalho digital. E essa mentoria hoje no 6º encontro, a gente está finalizando aqui uns processos. E como eu estou fazendo também a apresentação aqui no computador, vou começar essa apresentação aqui. Beleza. Bom, então nesse 6º encontro, o que eu quero trazer? Eu quero trazer para você que é personal, que quer vender, que quer estar dentro do mercado no trabalho digital. Então, esse encontro aqui, ele é para você. E com certeza ele vai ajudar e muito nesse trabalho, nessa estratégia de vender quando a gente se entende no consciente como capaz, entende no consciente como pontos de equilíbrio dentro do consciente e do inconsciente. Então, esse momento aqui é realmente para o personal que sabe que tem condições de vender mais, de aprimorar cada vez mais seu produto. E para isso tem que entender como a mente trabalha, né? Pelo menos parcialmente, pelo menos dentro de um processo de ajuda. E você que é personal trainer, que ainda não gosta, que ainda não quer trabalhar com o meio digital, a gente entende. Mas obviamente esse bate-papo aqui não é aprofundadamente para você. Apesar de quando entendemos o consciente e o inconsciente, isso ajuda bastante nas questões da vida, do dia a dia e também na parte do presencial. A gente acaba entendendo bastante. E aí eu posso dizer para vocês assim, o personal trainer que não vende no digital, ele está ficando para trás. Tudo bem, não tem problema, na vida faz parte, na vida é um ciclo, mas a gente tem que estar sempre atento, sempre de olhar no mercado para entender como o mercado funciona e jogar o jogo do mercado, ou seja, jogar o jogo dos grandes, jogar o jogo de quem tem bons resultados. E obviamente que os bons resultados eles têm que ser provados, né? Têm que ser mostrados sempre. Então seja bem-vindo aqui a esse encontro, que é o último encontro da mentoria. E estou disponibilizando aqui essa parte do trabalho, do entendimento do consciente e do inconsciente para o personal trainer. Para todos que estiverem à disposição nas redes sociais. Então eu vou começar da seguinte forma. Olha que interessante. Quando falamos de inconsciente e consciente, o que vem na mente? A gente tem na mente realmente o entendimento de consciente, aquilo que a gente está consciente do que está acontecendo, e inconsciente são coisas que marcaram, são coisas que ficaram de acordo com ações que tivemos. E qual o objetivo da gente trabalhar essas questões do consciente e do inconsciente? O objetivo sempre é criar desejo para que possamos ser melhores. Desejo para que possamos fazer melhor, cada vez mais. E o que o inconsciente e o consciente tem a ver com isso? Como nós temos a parte do consciente que detém a razão, detém a ajuda, é o lado racional, ou seja, calculamos os riscos, nós tomamos atitudes nas quais nós pensamos muito antes de fazer. Isso daí está pautado lá no córtex cerebral, na parte frontal do cérebro, como o consciente. E o inconsciente, ele sempre vai ser a parte emocional.
E a parte emocional são os nossos sentimentos, o que nós sentimos para cada coisa que nós vivemos. E o inconsciente, ele sempre vai marcar eventos da nossa vida. Ele sempre vai marcar momentos da nossa vida. Como, por exemplo, o que detecta quando a gente sente algum cheiro, um perfume muito bacana e lembra de algum episódio muito interessante. Da onde veio da parte do cérebro? Do inconsciente. Quando nós comemos uma comida muito agradável na nossa vida, quando nós comemos algo que foi lá da nossa avó, por exemplo, que a gente viveu no momento de férias, e a gente em algum momento da vida de adulto, a gente come aquilo de novo, a gente lembra daquele momento na casa da avó, a gente lembra daquele momento estando disponível, estando junto com a família e com a avó, a comida maravilhosa. Isso vem da onde? Vem do inconsciente. Estou citando exemplos aqui que o inconsciente traz pra gente de muitas coisas boas, mas também o inconsciente ele pode deixar marcas que atrapalham nossa vida, como por exemplo um trauma, como por exemplo um acidente, como por exemplo um sofrimento que vivemos muito intenso e aí que nos traz marcas que nós lembramos muitas vezes em alguns momentos vividos, nós lembramos. Bom dia, Ângelo. Beleza, seja no link? Não, então, bom, você entrou agora com o mesmo link, certo? Então beleza, vamos lá, vou dando continuidade aqui. Bom, ninguém colocou nada no grupo, que está com problema de conexão, mas vamos continuar. Falava aqui eu do consciente e do inconsciente com o objetivo de criar o desejo, né? O desejo em especial para o personal trainer, de ser melhor, de se dedicar, né? Eu dei uma introdução aqui dizendo que a gente agora tem produto digital, agora a gente tem estratégias de venda, tem estratégias de captação, estratégias de renovações, ou seja, nós temos um serviço completo e o que nós precisamos muito fortalecer é a parte interior. E em primeiro ponto a gente tem que entender e aceitar que a gente pode ser melhor. Contudo, a gente precisa entender esses pontos aqui que eu estou apresentando na tela, que são o consciente e o inconsciente. E estava eu na parte do inconsciente, que o inconsciente traz também, eu falei de marcas boas, mas ele traz também marcas ruins. Muitas vezes acaba deixando marcas na gente por situações difíceis que vivemos, muitas vezes falta de dinheiro, muitas vezes brigas familiares, muitas vezes não aceitação no meio social. E isso muitas vezes marca a gente e é trazido à tona muitas vezes em muitas atitudes que vamos ter no dia presente, nos dias atuais, e consequentemente acaba interferindo, dependendo da forma como nós enxergamos isso, acaba interferindo nas nossas atitudes. Então, quando a gente consegue entender esses pontos de consciente e inconsciente, a gente consequentemente consegue entender o que está bloqueando a gente e consegue muitas vezes destravar e continuar em ascensão ou criar planejamentos e estratégias para melhorarmos. E aí, se formos falar aqui do inconsciente dentro dos nossos nichos de trabalho, dentro da educação física, o que a gente pode citar aqui? Então, por exemplo, por que as pessoas, se pensar no consciente, muitas vezes sabem, já tem informação hoje, que precisa emagrecer para ter saúde, que precisa, por exemplo, ter um IMC abaixo de 25, entre 25 para baixo, para não ter problemas cardíacos, para não ter problemas crônicos, para não ter problemas de saúde em geral. Então, no consciente, ou seja, no racional, o que faz a gente pensar, traz para a gente o entendimento de que é preciso ou emagrecer ou manter o peso. E a gente sabe, entende isso no consciente que precisa emagrecer. E no inconsciente, na hora de fazer escolhas, olha só que interessante, ó. Na vista aí da tela, do lado direito, a gente tem lá, né, hortaliças, legumes, frutas. E do lado esquerdo, os junk foods, os processados. Por que na hora de escolher um alimento? Por que na hora de escolher a academia ou o sofá? Geralmente a gente faz a escolha pelo inconsciente, pelo emocional, ou seja, um alimento que marcou época,
um momento que nos leva a escolher o mais tranquilo, o mais suave, como por exemplo, nesses exemplos que eu estou dando aqui de alimentação e nos exemplos que eu estou dando de exercício físico, né, a academia e o sofá, a gente traz dentro de nós algo que é inato, que chama princípio hedônico. O que significa esse princípio hedônico, gente? O princípio hedônico sempre vai levar a gente, vai querer tirar a gente da dor e levar para o prazer. Tirar a gente do sofrimento para levar para a tranquilidade. Então esse princípio hedônico é muito forte dentro da gente nas escolhas. E por que na maioria das vezes a gente escolhe o alimento mais calórico, escolhe ficar sentado ao fazer exercício físico? É porque é o inconsciente sobrepondo o consciente para que a gente tome atitudes para fugir da dor e buscar o prazer. Quem nunca passou por isso, ou quem ainda não passa por isso ainda na hora de fazer escolhas, né? Porque, por exemplo, trabalhando essa questão de consciente e inconsciente na nossa vida, no nosso dia a dia, porque, por exemplo, a gente sabe que tem boleto todo mês, sabe que tem, eu estou apresentando uma imagem aqui segurando um monte de boleto, e por que a gente não consegue controlar o financeiro para pagar todos os boletos? Porque o nosso salário, ele muitas vezes... o salário tem 25 dias e os boletos têm 30. Porque muitas vezes o salário tem 20 dias e o boleto tem 30. Nós racionalmente sabemos o que significa, sabemos o que tem por trás da racionalidade de pagar, senão o nome vai para o Serasa, senão vai ficar sujo, não vou conseguir financiamento, vou ter dificuldades, moralmente não vou me sentir bem, racionalmente a gente sabe disso, mas o que traz a gente a gastar, o que traz a gente a ficar sem dinheiro antes de pagar todos os boletos, por exemplo, é o inconsciente. Muitas vezes são coisas que trazemos de um passado. Por exemplo, a gente vai querer comprar alguma coisa que eu gosto muito, mas aí a gente não usa a regrinha daquelas 3 perguntas, né? Eu quero, eu posso, eu preciso, para fazer a compra de algo material, ou para fazer a compra de algo que a gente não pensa nos prós e nos contras, ou seja, não é racional. Quando, por exemplo, a gente vai investir em um curso que a gente deveria pensar, né? Eu vou investir nesse curso e o que ele vai me trazer de resultado. E resultado a gente tem que pensar assim, se traz resultado é porque foi um investimento. Se não traz resultado é porque foi um gasto. E aí por isso que acontece essas ações na nossa vida de muitas vezes o salário ter 20 dias e os boletos ter 30. E aí o que acontece? Dentro desses exemplos de significado de consciente e inconsciente, a gente sempre vai batalhar dentro do princípio hedônico, né? De fugir da dor e buscar o prazer. E aí eu digo, mesmo a gente sabendo, mesmo a gente tendo consciência do que é o certo, a gente faz o errado muitas vezes porque a gente está marcado por significados que demos de ações que vivemos no passado e marcou o nosso inconsciente. Beleza, Thiago, você está falando toda essa introdução aí com o objetivo de ajudar o personal trainer a estar atento com o consciente e inconsciente na vida dele. E qual o objetivo? Para que ele tome atitudes melhores, atitudes ascendentes, atitudes no qual vai fazer com que ele consiga crescer financeiramente, crescer profissionalmente. Isso que eu falei profissionalmente e financeiramente é secundário, mas crescer ajudando pessoas, mas crescer fazendo com que pessoas tenham mais saúde, através da nossa ferramenta de trabalho, exercício físico, através do nosso mindset. Quando nós entendemos esse consciente e inconsciente, a gente tem capacidade de ressignificar, muitas vezes, marcas que nos atrapalham. Marcas que nos faz sentir que não somos capazes, que não podemos ganhar, que não podemos ter, que não podemos conquistar. E para ressignificar isso, a gente obviamente tem que detectar. E ressignificar isso significa assim. O personal trainer ele foi trabalhado da seguinte forma. A gente entrou na faculdade de educação física, muitos de nós escutando dos familiares que profissional de educação física não vai ganhar dinheiro. Profissional de educação física vai trabalhar muito e não vai ganhar dinheiro. Vai ficar sempre sofrendo, vai acordar às 6, 5 da manhã, vai dormir à meia-noite, não vai ter tempo para nada. Foi isso que a gente sempre escutou. A gente sempre é trazido para nós que a média do salário do personal trainer varia entre 3 e 4 mil reais, né? Mas é uma média de 3.500 reais. Então a gente sempre escuta essas questões que na educação física
é levado com que o nosso inconsciente, por causa dessas marcas que trazemos do passado, deixamos isso marcar a gente, e muitas vezes a gente tem medo de ganhar dinheiro. A gente tem medo de falar, eu mereço, eu posso ganhar dinheiro. Claro que a filosofia que o método Personal to Life traz sempre será: dedique-se, entregue o seu máximo para o cliente através da ciência e do empirismo validado e, consequentemente, dê resultado para esses clientes do que eles querem e entregue o que eles precisam. A partir disso, o personal trainer merece ser valorizado por isso. E aí a gente começa também a trabalhar alguns pontos de regiões no qual personal trainers cobram pouco pelo seu serviço, mesmo tendo investido muito na faculdade, mesmo ainda investindo muito em cursos, a gente se depara com o personal trainer cobrando pouco. E aí muitas vezes qual é o nosso sentimento? Se eu cobrar muito, eu não vou conseguir adquirir clientes. Eu não vou conseguir adquirir mais clientes na minha carteira. E aí a gente se limita a estar na média daquela região. Isso são fatores limitantes trazidos pelo nosso inconsciente. E aí o que nós precisamos fazer com todas essas situações que marcaram nossa vida, em especial para aceitarmos que temos condições de ganhar dinheiro, que podemos ganhar dinheiro e muito dinheiro. Nós já temos exemplos de players no mercado, personal trainers ou professores de educação física, que ganham muito dinheiro. Mas, se vocês repararem, isso vai ser duradouro para a pessoa que seguiu a sequência dos 2 pilares importantes. Ajuda, depois queira ganhar dinheiro. O primeiro pilar é ajude as pessoas com a sua ferramenta. O segundo pilar é queira ganhar dinheiro com isso. E aí, ressignificando esses pontos, a gente vai conseguir trilhar caminhos diferentes. Então, eu vou convidar vocês aqui que estão comigo, nas 2 plataformas aqui, eu vou convidar vocês nesse instante, se possível, fechem os olhos nesse instante. É um exercício rápido, exercício mental. E eu gostaria que vocês lembrassem de alguma situação na vida de vocês que marcou negativamente e que você traz esse sentimento hoje ruim, tá? Eu gostaria que vocês lembrassem alguma coisa que marcou negativamente. Eu gostaria que você pensasse nessa situação, viva ela agora com os olhos fechados, lembre dela, pense nessa situação. Ela foi ruim? Foi. Todos nós já vivemos muitas situações ruins, todos nós passamos por muitas situações ruins. E com os olhos fechados agora, lembre dela, mesmo que doa um pouco agora. Mas sinta agora esse momento que você viveu. E eu gostaria de pedir uma coisa, visualizando esse momento que você viveu, imagine uma música bem engraçada. Eu gosto muito de imaginar a música, uma música que me soa como desafio e engraçada, a música do Missão Impossível. Muitas vezes música de desenhos. Pense numa música muito engraçada acontecendo nesse momento. E esse momento, se ele envolve pessoas, situações, coisas, imagina o rosto dessa pessoa inchando como bexiga, assim, por exemplo, e ficando engraçado, ficando disforme, ficando vermelho, a bochecha avermelhada. E essa situação, ela foi ruim, traz marcas ruins. Mas esse exercício é de você ressignificar esse momento, com uma música engraçada, com um visual que faz a gente até muitas vezes abrir um sorriso. E essa capacidade, esse exercício, eu vou pedindo para vocês abrirem os olhos agora, quem conseguiu fazer esse exercício, para explicar uma coisa. Um exercício muito rápido para que a cabeça trabalhe através de uma coisa que a neurociência traz para a gente, que são os trilhos mentais. As marcas que trazemos do inconsciente, de um passado, que nos atrapalha hoje em tomarmos decisões, que nos trava, é porque nós fizemos um trilho mental para elas que marcou da forma como nós enxergamos hoje. É isso mesmo. Parece difícil entender no começo, né? Mas obviamente isso é um trabalho psicológico, é um trabalho mais intenso, mas é um trabalho que nós conseguimos usar ferramentas da neurociência para nos ajudar e destravar e ressignificar as ações que podemos ter hoje, inclusive como personal trainers. Ressignificando isso que te traz incômodo, ressignificando isso com esses trilhos mentais, uma música engraçada,
uma cara de bexiga, a pessoa que te incomodou, a situação que te incomodou, imagina ficando disforme, parecendo aquele desenho do homem elástico, se envolvendo todo, você vai tirar uma risada e vai fazer com que seu cérebro perceba que é possível criar trilhos mentais diferentes sobre aquela situação difícil, sobre aquela situação complicada. Esse é um exercício muito importante que a neurociência traz pra gente e a neurolinguística explica que podemos utilizar para ressignificar. E quando ressignificamos esses momentos de inconsciente, nós conseguimos tomar atitudes diferentes. Vejam só, pessoas que trazem com alimentos junk foods, com alimentos hipercalóricos, que trazem essas marcas emotivas, você vai falar assim, mas são marcas boas, de repente foi com familiar, foi... Tudo bem, são marcas boas. Mas se não criar estratégias de trilhos mentais e ressignificar, a gente não vai conseguir ou parar de comer aquele junk food ou diminuir, e não vai conseguir ensinar a quem a gente quer que diminua a ingestão daquele junk food que vai fazer mal para a vida dela. Se a gente não ressignificar, mostrando de repente na mente dela como o corpo dela pode estar, mostrando uma foto de um pé diabético, mostrando a foto de uma pessoa que ficou cega pela diabetes, mostrando um coração de uma pessoa que tem um IMC muito alto, que a gente já pode ter isso trazido na ciência também, um coração cheio de gordura que atrapalha a contração da musculatura do miocárdio, e um coração saudável. Se a gente não fizer essa ressignificação na cabeça da pessoa, na nossa cabeça, a gente vai ter muita dificuldade em tomar a ação correta. Então trago aqui pequenos exemplos por exemplo, como dei o exemplo do sofá e da academia. E na academia, gente, fazer um exercício causa dor na hora da contração muscular. Não adianta falar para mim que a pessoa que a gente está tentando incentivar, ou nós mesmos, você personal trainer que ainda não treina, passa por isso, ou no seu inconsciente ou no seu consciente, você sabe que deveria estar na academia mostrando o exemplo, mas não está também pelo princípio hedônico, você quer fugir da dor e ficar no prazer. O que é muito mais gostoso? É deitar no sofá agora e a gente ficar esperando, sentindo um prazer momentâneo, e lá na frente a gente vai pagar essa conta, se não ressignificarmos agora. Ressignificar como? Também mostrando o coração de um sedentário. Também fazendo que o sedentário pense como que ele vai estar de repente na hora que ele tiver. Se a pessoa for muito de família, como que ela vai estar numa terceira idade, numa idade idosa, com netos e bisnetos. Ela vai ter condições de brincar com o netinho, ela vai ter condições de abraçar o netinho, ela vai ter condições de estar na casa confraternizando, por exemplo, em momentos de Natal, momentos de Ano Novo. Se não tiver saúde, nosso papel é ajudar a ressignificar nosso interior e o interior daquele que a gente ajuda, porque ele vai sempre fugir da dor e buscar o prazer. Ele vai sempre agir com o princípio hedônico. Quando a gente consegue trilhar um caminho interno na gente e ajudar as pessoas a trilhar um caminho que entenda, ressignifique aquele problema que ela traz, a gente vai conseguir mostrar prazer nela em comer uma fruta, em comer um legume, em ir para a academia, ao invés de ficar no sofá, ou até mesmo entender que vai para a academia e depois você já está com a conta paga, né? Aquela brincadeira que a gente faz, o de hoje está pago, e aí depois a gente vai poder ficar no sofá tranquilo, já com a conta paga, momentaneamente. Então, quando a gente consegue ressignificar a nossa vida e a vida dos nossos clientes, a gente muda o trilho mental. E o personal trainer, ele tem que entender que tem condições de ganhar dinheiro. A gente precisa ressignificar na nossa mente a capacidade que temos de ajudar pessoas. Isso, gente, em muitos casos, para muitas vidas, não tem preço. Tem gente que paga milhões para ter saúde. E nós temos a ferramenta na mão para entregar saúde. Existem histórias interessantíssimas, e eu vou contar uma mais intensa aqui. Quem nunca ouviu falar de Winston Churchill, por exemplo, que foi primeiro-ministro, um dos principais ministros em relação a vencer a Segunda Guerra Mundial de Hitler? Ele teve um momento da vida dele, gente, que ele estava doente, muito doente, com infecção, febre altíssima, e ele não conseguia, com nenhum médico, solução. E naquela mesma época, contemporâneo,
Alexander Fleming estava descobrindo a penicilina, um dos nossos primeiros antibióticos. E ele falou para os ajudantes dele, falou assim, eu pago o valor que for para curar minha saúde, procurem a ajuda. E eles foram atrás de Alexander Fleming e eles pagaram para o Alexander Fleming muito dinheiro, obviamente, naquele momento, para ajudar o Winston Churchill. Mas, pasmem, o Winston Churchill veio saber que, quando ele era criança, ele quase morreu afogado no palácio deles, lá na Inglaterra, e que o filho do caseiro pulou na piscina para salvar. O Winston Churchill era para ter morrido afogado quando criança. E aí, o filho do caseiro ajudando o Winston Churchill que ia morrer afogado, o pai de Winston Churchill chamou o caseiro e falou, eu te dou o que você quiser. E o caseiro falou assim, não fui eu que salvei seu filho, foi o meu filho. E o meu filho tem um sonho de ser médico. Se você puder pagar os estudos dele, eu ficarei muito feliz e muito grato. E o filho do caseiro era Alexander Fleming, que salvou Winston Churchill na piscina e que salvou Winston Churchill com a penicilina. Galera, tem gente que tem condições de pagar pelo nosso serviço, só tem que ter esse significado de vida. O que a gente oferece, significado de vida. E quando a gente entende todo esse processo, a gente vai conseguir olhar para o dinheiro não como um vilão, um dinheiro não como o que muitas vezes trazemos, que a CLT traz pra gente. A gente tem um salário todo mês, é seguro pra mim, isso daqui. E se caso eu for mandado embora, eu tenho seguro-desemprego. E se caso acabar o seguro-desemprego e eu não arrumar emprego, eu tô com o quê? Eu tô com nada. O personal trainer hoje, se ele tem 2 clientes e ele perde um, ele perdeu 50% do salário. Ele não perdeu 100% do salário. Então, ressignificar o ganhar dinheiro para o personal trainer é necessário para que a gente desenvolva ações altruístas, ações proativas de entender que eu ajudo pessoas e, consequentemente, eu mereço ser bem pago por isso. Esse momento aqui de aula de consciente e inconsciente vai trazer para mim também exemplos de campeões. Olha só, eu pergunto a vocês, eu vou dar um exemplo de campeão aqui. O Cafu, que foi lateral direito, né, pentacampeão do mundo, vocês acham que ele nunca passou alguma coisa na vida dele, algum evento que marcasse o inconsciente dele, por exemplo? Com certeza todos nós passamos, nunca subestime ninguém. Todos nós passamos por facilidades e dificuldades. Thiago, mas tem gente que nasceu em berço de ouro. Mas pode ter certeza que em algum momento essa pessoa que nasceu em berço de ouro, ela enxergou algo como dificuldade. E aí, se não fizer o trilho mental de ressignificar a forma como enxergamos as coisas, nós teremos dificuldades de tomar soluções e decisões. Mas o Cafu, ele não era muito bom no começo da carreira dele, em especial lá no São Paulo, como com cruzamentos, ele não era bom em fundamentos. E o Tele Santana propôs para ele que treinasse após os treinos. E ele foi treinar após os treinos cruzamento. E a cada erro que ele cometia, o Tele falava, volta aqui. Então o Tele colocava um número de acertos que enquanto ele não acertava, e muitas vezes dizem na história que o Tele colocava um latão, né, aqueles latões grandes, para ele acertar dentro do latão. Enquanto ele não acertava a quantidade de vezes que o Tele determinava, ele não ia embora do treino. Ou seja, olha só o que eu quero trazer para vocês esses exemplos. De consciente e inconsciente, todos temos, inclusive os campeões. E não adianta fazer só o básico, não adianta fazer só o treino. Tem que querer fazer mais. Então não adianta querer só ganhar dinheiro, tem que querer fazer mais para ganhar dinheiro. Tem que querer fazer mais. E trabalhar o consciente e inconsciente do seu cliente, trabalhar o nosso consciente e inconsciente dói. Dói a gente enxergar muitas vezes aquilo que doeu. Dói muitas vezes a gente enxergar aquilo que nos causou problema. Mas a gente tem a capacidade de ressignificar aquilo. A forma como podemos enxergar. E todos esses campeões com certeza têm marcas na vida deles, mas eles ressignificaram para pelo menos em um ponto da vida serem campeões. E esse garoto aqui, o Cristiano Ronaldo, CR7, esse rapaz aqui é relatado por vários amigos deles, que ele sempre, todos os treinos de clubes que acaba, ele fica treinando fundamento, ele fica treinando finalizações, e tem muitos que têm mais proximidade com ele, dizem que ele, toda semana ele faz os treinos de academia, ou seja, musculação, ele faz a musculação também
separado dos treinos do clube. Ou seja, ele faz algo mais para ser o que ele é, para ter esse talento, para ser considerado muitas vezes o melhor do mundo. E aí eu trago outros também que eu adoro, como por exemplo o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Gente, o Pelé, sabe o que ele fazia antes de entrar nas partidas? Ele sentava sozinho e ele fechava os olhos, ele se imaginava com a bola e a forma como ele ia fazer o gol. Eu acabei de explicar sobre o consciente, inconsciente e ressignificação. O que o Pelé fazia? Ele fazia trilho mental. Ele fazia um trilho mental daquilo que ele vai fazer. Ele preparava o cérebro dele para na hora que a situação acontecesse, ele já tomasse atitudes no qual o cérebro já estava preparado. E quando o cérebro está preparado, gente, para a gente transmitir para as ações, é um caminho mais curto, é um caminho mais prático. Isso a neurociência explica pra gente. Então o Pelé fazia um trilho mental para ele ser o talento que ele foi, considerado o atleta do século, em especial no futebol. E aí eu trago um último exemplo aqui que para mim é o maior de todos, que é o Ayrton Senna. Por que para mim é o maior de todos? Primeiro que ele era corintiano, tá? Desculpem aí quem não é, mas primeiro que ele era corintiano. Ele é ainda, né? Ele é ainda. E porque o Ayrton Senna ele foi o precursor de implementação de treinamento físico dentro do automobilismo, gente. Juntamente com um cara chamado Nuno Cobra, que tem vários livros aí de motivação, é muito legal entendermos isso também. E o que o Ayrton Senna, além de ser visionário, além dele trazer essa marca de entender o que o profissional precisa, que é além daquilo que ele já faz. Ele sentava no cockpit ali e fazia a pilotagem, mas ele entendia que precisava de algo mais. E ele foi buscar nos treinamentos com o professor de educação física. Imagina o quanto de dinheiro não paga um atleta desse, entendendo que o exercício físico faz ele ajudar 1 segundo na hora de cruzar a linha de chegada. É a diferença entre ele ser segundo e primeiro lugar, ele subir no pódio primeiro e segundo lugar. Os nossos clientes têm condições de subir no pódio da vida. São esses clientes que a gente trabalha, são os clientes da vida. E você, e eu, e você, quem nós somos? Nós somos as pessoas da vida. Nós somos os atletas? Nós somos os milionários? Não ainda, mas seremos. Não somos ainda. Mas o que nós podemos ser? Nós podemos ser o primeiro lugar da vida. Nós podemos ser o primeiro lugar para aquele cliente que atendemos. Nós podemos estar no primeiro lugar do pódio, colocando aquele que atendemos também no primeiro lugar. A diferença está onde? A diferença está no algo mais, em fazer algo mais. O Ayrton Senna, sabe o que ele fazia na maioria das corridas, em pistas que ele tinha dificuldade? Ele ia caminhando na pista para olhar a curva, para entender aonde estava muitas vezes o abaulamento do asfalto, para poder, na hora que ele sentasse no carro, o trilho mental que ele fez, ele já ativava a parte motora dele para tomar as melhores decisões. Então, galera, a frase que eu trago aqui para vocês é: o talento, ele sempre vai perder para o trabalho quando o talento não tem dedicação em trabalhar. Então essa frase, ela é muito importante. Tem que ter talento? Tem que ter talento. Eu tenho talento, vocês têm talento, eu tenho certeza disso porque vocês estudaram e se formaram. Vocês são diferenciados. Mas se não tiver trabalho, o talento vai perder para aquele que trabalhou. Então, essa é a primeira parte aqui que eu trago para vocês. E aí eu vou aqui agradecendo muito.